dificilmente a gente tem times homogêneos em resultado, né? Dificilmente, não é impossível, não é que não existe, dificilmente. E aí você tem quem se destaca, tem os campeões de vendas, as campeãs de vendas, quem bate com mais consistência e quem tem mais dificuldade, certo? E a gente, nessa linha de não colocar uma pressão exacerbada, as condições são as mesmas, o mercado é o mesmo, cada um faz o seu trabalho, desenvolve a sua carteira e tem os resultados diferentes. Num cenário como este, ou numa linha de sem pressão, porque o que eu estou entendendo, sem pressão não significa, você tem cadeira cativa, você tem a tua vaga vitalícia aqui comigo. Como funciona, como é esse tipo de feedback, como é que as coisas acontecem até chegar no, não tá rolando e, poxa, acho que a parceria aqui entre nós não tá fluindo. Como é que é nessa metodologia sem pressão que o Fábio Figueiredo age? A gente tem que separar um pouco as coisas aqui, tá? Na verdade, pressionar o seu time para chegar no resultado, né? Você buscar o resultado e apertar o time no momento que é necessário para que enfim, chegue ali no que a gente espera, faz parte do processo de liderança, né? De novo, eu vou pegar da forma que nós abrimos lá, né? É difícil a gente imaginar uma área de venda sem nenhuma pressão e paz e amor e vamos tocar em frente que tudo vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam na prática, né? O que a gente tem que ter bastante claro, e uma coisa que eu sempre discuti, seja como líder, né, nas equipes que eu liderei, seja como liderado. Qual é o limite da pressão, né? Então, vamos pegar casos reais que nós já vivemos. Reuniões diárias de forecast, 9, 10 horas da manhã e de novo às 8 horas da manhã, mudam o status quo, mudam o resultado? Vai mudar o cenário das 10 da noite para as 8 da manhã? Me parece que não, do ponto de vista prático de resultado. O que você vai fazer é causar um tremendo desconforto no seu time. Se o seu time for maduro o suficiente para aguentar a pressão e usar isso como combustível, ótimo. Mas provavelmente nesse time, boa parte não vai conseguir assimilar essa pressão. Então, quando eu falo sem pressão, não é, de novo, né, é utópico a gente imaginar um time de venda sem nenhuma pressão. É dosar a pressão na medida correta, é apertar na hora correta, é cobrar, porque a gente tem que cobrar e o resultado tem que vir. E faz parte da nossa função enquanto líder comercial, se não estiver funcionando, mexer nas peças que a gente tiver que mexer. De novo, é uma conversa dura, mas que muitas vezes a gente tem que ter. A minha ótica, ela vai muito mais do ponto de vista do vendedor. E aí eu volto também para minha abertura. Como é que a gente pode diminuir a pressão? Entregando um resultado consistente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, os vendedores têm que ter claro de que, a partir do momento que a meta é dada, é responsabilidade dele chegar no resultado. Fazer diferente para chegar no resultado. Construir pipeline de uma forma mais inteligente para chegar no resultado. E não ficar dando desculpas de que não cheguei porque isso, aquilo ou aquilo outro. Então, a ótica é muito mais voltada para que o vendedor se capacite ou se prepare para gerar o resultado que precisa ser gerado. Então, a minha ótica está muito mais voltada sempre para a ponta ali para o último elo da corrente, que é o vendedor, que é quem está batendo, e muitas vezes ele está trabalhando, ele está indo no cliente e não está gerando resultado. Vamos analisar o que está acontecendo? Está seguindo o processo correto? Depois a gente pode ir lá para a nossa enquete. O processo está claro, está correto, está seguindo todas as etapas ou você está comendo bola em alguma das etapas? Às vezes é um ajuste de processo que faz você ter um resultado diferente. Às vezes é uma capacitação ou alguma habilidade que esse vendedor precisa desenvolver que pode mexer no resultado que ele vai ter. Então vamos olhar para o vendedor como uma peça mais importante, porque se ele tiver resultado consistente, ele vai se sentir menos pressionado e a gente vai ter melhores resultados. Esse é o princípio. Agora, que não existe área de venda sem pressão, isso não existe, não tem como. Tá? Ok, como chegar lá? O que esse vendedor precisa fazer para receber esse desafio? E você trouxe a questão da capacitação. A capacitação sendo aí um caminho para que esse vendedor consiga receber ali uma demanda da meta e chegar a esse sucesso. Tem uma frase do Jeb Blount que eu gosto muito, que ele fala que o vendedor ele não pode terceirizar o sucesso da sua vida e da sua família para a empresa. O que ele está querendo trazer para isso? Poxa, conheça seus números, conheça os seus gargalos, conheça as suas limitações para que você se capacite. Eu gosto muito dessa frase quando ele vira e fala, o vendedor não pode terceirizar o seu sucesso ali para terceiros, para o mercado, para a empresa, para o gestor, ele deve buscar aí esse caminho. Como é que você enxerga essa questão da capacitação do vendedor, tanto na responsabilidade dele de buscar sua própria capacitação e também do gestor de levar essa capacitação para ele? Eu acho que esse é o ponto-chave de sucesso. Aí a gente vai começar a desenhar um resultado consistente em vendas. Passa por capacitação de time, por treinamento, né? A gente tem senso comum, né? Uma ideia de que vendedor é super-homem, que ele nasceu pronto e que a pessoa nasceu para vender e que não precisa treinar, não precisa estudar, não precisa se preparar, não precisa aprender nada além daquilo que ele já sabe, que está fazendo igual há 20 anos, por que eu vou aprender alguma coisa nova? Então eu abri me apresentando dizendo que estou há mais de 20 anos na área e não paro de buscar conhecimento, de buscar aprendizado e formas diferentes para alcançar resultados diferentes. Então, me parece claro o seguinte, eu acho que a primeira coisa que tem que ter, e aí eu estou contigo, é essa questão de não terceirizar responsabilidades. Né? A gente volta para a questão da autorresponsabilidade. O vendedor, ele é o responsável pelo sucesso ou insucesso que ele vai ter em relação ao resultado dele. A culpa não é do colega técnico que não fez a apresentação correta, ele é o maestro, ele é o responsável pelo resultado. Seja um resultado positivo, seja um resultado negativo.
E aí o ponto é esse, né? O que eu preciso desenvolver de habilidade, e ela pode ser técnica de vendas, podem ter processos comerciais que na minha cabeça não estão tão claros e que eu preciso buscar. Às vezes eu sou um ótimo condutor de processo e no close ali eu não sou tão bom. Ou o contrário, tem muito vendedor que é muito bom de fechar, mas se perde no meio do caminho e é desorganizado. Então, quais são as habilidades que a gente precisa ter para poder chegar no resultado? Podem ser técnicas e hoje, cada vez mais, elas podem ser comportamentais. Cada vez o resultado está baseado em comportamento. Cada vez mais, né? Então, a gente vive um mundo muito maluco, muito acelerado, muito pressionado em tudo, né? Veio a pandemia, mudou completamente a forma com que a gente se relaciona, e aí não tem jeito, a gente é ser humano e muitas vezes a gente vive numa montanha-russa. Então, é meio clichê, mas ter inteligência emocional e ter capacidade de passar por esse processo faz parte de um aprendizado, de autoconhecimento. Quanto melhor eu me conhecer, os pés das minhas limitações, melhor eu vou poder trabalhar cada uma delas, tá?